Olá, meu querido povo brasileiro, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Eu sou o irmão Danilo e neste vídeo eu quero compartilhar-lhes uma breve meditação na Palavra de Deus sobre um tema que para muitos pode ser bem polêmico de se dizer, principalmente para aqueles que estão fora da igreja. Mas hoje vou desmistificá-lo para vocês, tá bom? É a passagem de Êxodo capítulo 21, versículos 1 a 11. Mas vamos atentar também para os versículos 16, 20 e 21, tá certo? Então vamos lá. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor que escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas, dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. E o tema dessa reflexão é: Deus criou a escravidão? Pois é, pessoal. Como eu disse, esse tema pode ser bem polêmico para muitos, até mesmo para aqueles que estão fora da igreja. Mas o que o texto realmente significa? Eu vou expô-lo para vocês. Naquela época, no povo de Israel, depois da saída deles do Egito, após 430 anos de escravidão, Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Deus aparece para Moisés no Monte Sinai, dá os 10 mandamentos, e ele depois deu mais algumas leis para aquele povo. E uma delas era sobre escravos hebreus. Só que para muitos isso parece bem confuso e bem estranho. Por quê? Muitos podem associar essa passagem como escravidão no sentido literal, de que escravo vai sofrer chicotada, escravo vai ficar vários dias sem comer e beber, vai ser maltratado, vai ser humilhado. Mas o sentido dessa passagem não é esse. Eu vou lhes explicar por quê. Nessa época, para falar de escravos hebreus, era o quê? Um homem era vendido para uma família e passaria 7 anos de serviço para quitar uma dívida de sua própria família. Só que aí, muitos de vocês podem pensar o seguinte: ele foi vendido como escravo, deve ter passado vários perrengues, muita coisa ruim. Mas a passagem, pessoal, a palavra de Deus diz o quê? Que a escravidão nesse sentido está completamente errada. Porque nesse sentido, escravidão é assim, entre aspas, no sentido figurado. Escravidão aqui nessa passagem significa servidão. Não tem nada a ver com maltrato, chicotadas, humilhação, nada disso. Porque Deus é um Deus bom, misericordioso, compassivo. Ele criou tudo que há de bom nessa terra, desse mundo, né? Desse universo. O céu, o mar, a terra, o sol, a lua, as estrelas, os animais marinhos, os animais do ar, os animais terrestres, a nós, seres humanos. Mas Deus nunca ia criar algo que fosse maligno, contrário ao teu caráter. Porque, como eu disse, Deus é um Deus bom. Ele não ia permitir que algo ruim chegasse ao seu povo. E muitos podem pensar assim: Deus criou a escravidão, está na Bíblia, está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, mas não é nesse sentido. Se Deus não abominasse a escravidão, eu não falaria esses versículos para vocês. Preste atenção. Versículos 16, 20 e 21. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder
terá que ser executado. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Ou seja, irmãos, está aqui. O caráter de Deus é esse, é imutável, único. Se Deus fosse mau, se tivesse alguma passagem na Bíblia dizendo assim, Deus criou a escravidão sim, o pessoal tem que passar por tudo isso e tal, aí sim, todos nós teríamos um motivo de não servi-lo. Mas como eu falei, ele é um Deus bom. Ele não ia permitir que uma coisa horrível como essa chegasse ao seu povo. A escravidão no passado foi terrível, nós sabemos disso. Foi terrível, muita gente morreu, muita gente passou fome, muita gente foi maltratada e tal. Mas Deus não gosta disso. Ele abomina a escravidão. Então o que eu lhes peço, meus irmãos, pessoal, é o seguinte. Não pensem que Deus é esse Deus maligno, de que só porque está na Bíblia, é nesse sentido que ela quer dizer. Eu peço a vocês o seguinte. Antes de lerem a palavra de Deus, peçam orientação ao Espírito Santo, pois ele sim vai clarear suas mentes para que vocês tenham um entendimento correto sobre cada passagem que vocês estarão lendo. Para que vocês não pensem besteiras, não contem aos outros, não digam aos outros para não servirem a Deus, porque Deus os ama, Ele perdoa e quer fazer de vocês livres. Nós somos livres sim, somos livres nós somos livres da escravidão do pecado, mas somos no bom sentido escravos de Cristo, para que nós possamos viver o teu caráter e transmitir o teu evangelho para aqueles que precisam ouvir. Que nós possamos, como eu disse, somos escravos de Cristo, mas no bom sentido, porque temos que viver por Ele e para Ele. Você é livre do pecado, você é livre dessa escravidão, e Deus quer te fazer um homem e uma mulher segundo o teu coração. Nunca se esqueçam disso, mesmo. Deus é bom, abomina o que é mal e que Ele possa abrir a mente de vocês para que vocês tenham sempre um bom entendimento sobre a sua palavra. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus e que Ele os abençoe rica e abundantemente.